Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Vou te falar que sexta-feira movimentada no Flamengo, hein? Confirmação da renovação de contrato de Pulgar, informação que a gente trouxe em primeira mão. Todos os detalhes estão no vídeo anterior. Tem também jogador do Flamengo cortado da seleção brasileira. Tem também jogador do Flamengo sendo chamado para esse lugar desse jogador que foi cortado do Flamengo, ou seja, sai um jogador do Flamengo, entra jogador do Flamengo. Tem confusão envolvendo o Neymar, Neymar também cortado da seleção brasileira. Tem informação sobre renovação de contrato do Gerson. Nossa, tem muita coisa no vídeo de agora e vocês não vão perder, é óbvio que não. Mas antes, galera, de começar a falar sobre esses assuntos, tem sabe o que também? Boletim médico do Flamengo. O Flamengo emitiu um comunicado falando sobre a situação dos jogadores que estão no departamento médico, atualizando, por exemplo, Bruno Henrique, Cebolinha, Michael. Será que esses jogadores vão para o jogo de domingo, para a final? Tem isso tudo, mas antes de começar os assuntos, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vene Casagrande, bombar cada vez mais. É isso, galera. Vamos para as informações, porque são muitas. Eu vou começar com o boletim médico do Flamengo. O Flamengo emitiu um comunicado, sendo transparente como sempre, mas eu tenho alguns questionamentos sobre esse comunicado, sobre esse boletim médico. Everton Cebolinha. Nesta sexta-feira, o atacante foi reintegrado ao grupo e realizou parte do treinamento no campo do CT Jorge Elal. O jogador tem apresentado boa evolução ao longo da semana. Tem chance de ser relacionado para o jogo de domingo contra o Fluminense, final do Campeonato Carioca. Danilo, cortado da seleção brasileira, já estou avisando a vocês, o zagueiro ainda se encontra em processo de recuperação e segue o planejamento de tratamento estabelecido pelo departamento médico. Em conversas com a comissão técnica, o Flamengo optou por preservá-lo da partida de domingo contra o Fluminense, visando a continuidade da longa temporada de 2025. Michael, nesta sexta-feira, o atacante iniciou o processo de condicionamento físico. Vencida essa etapa, ele será reintegrado para os trabalhos em grupo. Está praticamente fora da final do Campeonato Carioca. Bruno Henrique, o atacante apresentou boa evolução ao longo da semana e segue em processo de recuperação. Também praticamente fora da final do Campeonato Carioca. Danilo, cortado da seleção, tá? Já vou falar para vocês aqui quem mais foi cortado, o Neymar também foi cortado e quem entra no lugar desses atletas. Mas sobre o Danilo, esse comunicado aqui, gente, inicialmente o Flamengo havia noticiado publicamente, como tem feito, mostrando muita transparência, que o jogador estava apenas com controle de carga. Não joga, sei lá, um mês, está ausente aí há 4 partidas e foi cortado da seleção. O que aconteceu durante esse processo? Ele se machucou durante esse controle de carga? Ou ele já estava lesionado e o Flamengo anteriormente não quis falar que era uma lesão? Porque fica esse questionamento. Não tem como não questionar isso. O jogador inicialmente ficou fora de uma partida por controle de carga. Agora está fora de uma final do Campeonato Carioca e cortado da seleção brasileira. Teve algo. Fica esse meu questionamento aqui. Sobre o Danilo ser cortado, não foi só ele, tá? A CBF anunciou o corte do goleiro Ederson, do Manchester City, Danilo, do Flamengo, e Neymar. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Neymar cortado da seleção brasileira. Para os lugares desses 3 jogadores, Dorival chamou Lucas Perry, do Lyon, Alexandro, do Flamengo, para a vaga do Danilo, e Endrick, do Real Madrid, para a vaga do Neymar. Diante disso, eu consigo entender que o Dorival anteriormente havia chamado o Danilo para a lateral esquerda. Faz sentido, porque ele só tinha o Arana como lateral esquerdo de ofício. E muita gente falando, ele só chamou um lateral esquerdo. Então, na cabeça do Dorival, da comissão técnica, o Danilo iria fazer a função de lateral esquerda. Ou seja, é uma forçação de barra para levar um jogador. Porque na lateral direita, ele tem outros jogadores. Na zaga, ele tem outros jogadores. Beleza, então vamos chamá-lo para a lateral esquerda. Aí o Danilo é cortado, ele vai e chama o Alexandro, do Flamengo. Assim, vou ser bem sincero, torço para o jogador, acho que deve ser uma sensação única, vestir a camisa da seleção,
Mas, gente, o Alessandro acabou de voltar de uma lesão. Era ideal que ele ficasse no Flamengo, focando na preparação para o início do Campeonato Brasileiro. O grande foco do Flamengo nessa temporada, é a prioridade do Flamengo nessa temporada. Eu, particularmente, não gostei da convocação do Alexandre. Já não tinha gostado da convocação do Danilo, e eu falo isso desde a época que o Danilo era da Juventus, né? Só porque ele está vestindo a camisa do Flamengo. Eu, particularmente, não gostei, tá? Quero a opinião de vocês. E sobre o Neymar, questões físicas, inclusive nessa sexta-feira, não é assim, é falar um pouco lá do pessoal, mas saiu uma bomba aí, Léo Dias, lá no Fofocalizando, do SBT, inclusive emissora que eu trabalho, de envolvimento do Neymar com uma menina, a menina entrando ao vivo. Nossa senhora, uma confusão danada na vida pessoal do Neymar, e o Neymar novamente chamando a atenção apenas fora das quatro linhas. O carnaval, foi pro carnaval mesmo lesionado. O Neymar sendo o Neymar, no fim das contas o Jorge Jesus esteve sempre certo, e a gente está percebendo isso. Eu acreditei, eu vou ser sincero, eu acreditei que o Neymar pudesse ficar mais focado, mudar o foco dele pensando numa Copa do Mundo. Mas diante dos últimos fatos aí, eu tô vendo que eu fui enganado. E vocês acreditaram que o Neymar pudesse ter atitudes diferentes? Inclusive, o clima de decepção chegou no ambiente da seleção brasileira em relação ao Neymar. O clima de incômodo e frustração também entre parceiros comerciais que já tinham ações programadas para os jogos da data FIFA. Lembrando que a seleção brasileira vai pegar Colômbia e Argentina, os dois principais adversários nesse momento no cenário sul-americano. E eu confesso que eu estou curioso para ver como o Dorival vai encaixar o Wesley na lateral direita da seleção brasileira. Porque hoje, para mim, ele é titular. Não sei para vocês, mas o que o Wesley está jogando é muita bola. O Dorival tem que dar um jeito de colocar o Wesley no time titular. E por falar em seleção brasileira, galera, Gerson está convocado para a seleção brasileira, jogando muita bola. E o Flamengo iniciou conversas para renovar o contrato desse jogador. O iniciar conversas é bem no início mesmo. O que a diretoria fez? No caso, o José Boto entrou em contato com os representantes do atleta e falou: olha só, estou disposto a pagar isso aqui de valorização salarial. O Gerson quer ouvir? Vocês topam sentar para conversar? A partir daí a gente conversa sobre o novo tempo de contrato. Gerson tem vínculo atualmente com o Flamengo até dezembro de 2027. Ele aceitando os números apresentados pelo Flamengo, e aí o Flamengo vai avançar nas tratativas para renovar o contrato. A primeira missão o Flamengo já conseguiu, inclusive, informação que a gente trouxe com exclusividade, o Flamengo confirmou hoje, antes da entrevista coletiva do Léo Pereira, o Pulgar, junto com o José Boto, foram lá, falaram sobre a renovação de contrato, como a gente havia dito, até dezembro de 2027, muita gente informando até dezembro de 2028, mas a gente trouxe com exclusividade que na última reunião o tempo de contrato mudou por conta da multa rescisória, que é de 7 milhões de dólares a partir do meio de 2026. Até lá o Flamengo, se alguém quiser contratar o Pulgar, terá que negociar diretamente com o Flamengo, se não, tem que esperar até 2026 e pagar a multa rescisória de 7 milhões de dólares, que dá 40 milhões de reais. Então o Flamengo iniciando as conversas com o Gerson, informação publicada primeiro pela Isabelle Costa, que nós confirmamos, e agora o Flamengo vai avançar essas tratativas com o Gerson. Outro jogador que o Flamengo tem o desejo de renovar, Varela. O jogador é visto como importante no dia a dia do Flamengo, como um jogador, hoje ele não é titular, mas é uma peça extremamente importante no dia a dia, nos treinamentos. As pessoas relatam que o Varela eleva muito o nível técnico do treinamento, exigindo demais dos jogadores, dos seus companheiros. Então, o Flamengo vai chamar o empresário desse atleta para conversar, para tentar renovar o contrato dele também. Então o Flamengo trabalhando bem aí nesse processo de renovação de contrato. Danilo cortado, fora da final. O Flamengo tem mais um treino nesse sábado e finaliza a preparação para pegar o Fluminense. Lembrando que ingressos esgotados para a final no domingo, 4 horas da tarde. A grande tendência que seja a maioria rubro-negra, primeiro porque é mando do Flamengo, ou seja, é mais fácil para o sócio-torcedor, mais barato para o sócio-torcedor do Flamengo, e o Flamengo saiu com vantagem também de 2-1, além de ter um time melhor, pelo menos na minha concepção. Por exemplo, eles não terão Fuentes, o lateral esquerdo deu muito trabalho ao Flamengo no jogo de quarta-feira.
lateral lesionado. Vai entrar o René, aquele René, velho conhecido do Flamengo, jogou muito tempo no Flamengo. É um jogador que eu não considero péssimo não, tá? Muita gente pega no pé do René, mas é um jogador extremamente burocrático. Ele vai ter que se preocupar muito mais em defender, até porque ele vai jogar no lado do Wesley, e o René, o forte dele não é o ataque, como é o do Fuentes. Então acho que é uma boa notícia para o técnico Felipe Luiz, tá? A ausência do Fuentes. Ufa, acho que acabei. Que dia no Flamengo, sextou, agora sextou. Vou comer porque eu estou morrendo de fome, não vou negar para vocês não. Tamo junto, galera. Abraço, tem vídeo nesse sábado também. Fui!